Pessoal, vocês lembram do caso do maníaco do parque? Um dos crimes mais assustadores da história do Brasil. Um homem comum, simpático, que andava de patins e frequentava parques e parecia totalmente inofensivo. Mas, pessoal, ele escondia algo terrível. Durante meses, ele deixou São Paulo em pânico, atacando mulheres de forma cruel. E o mais assustador, ele fazia tudo com calma, como se não sentisse nada. E hoje, aqui no canal, vocês vão conhecer toda a história, desde a infância desse homem até o momento em que ele foi finalmente preso. E se prepara, galera, porque essa é uma daquelas histórias que faz a gente perceber que o perigo pode estar muito mais perto do que você imagina. Mas antes disso, pessoal, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, pessoal, é muito fácil e muito rápido, é só apertar esse botãozinho vermelho aqui, você já está inscrito aqui no nosso canal. Pessoal, não esqueça também, gente, de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para a gente que cria conteúdo, gente. Assim o YouTube reconhece o nosso trabalho e entrega para mais pessoas, ajudando a gente aqui também a crescer na plataforma. É isso aí, gente. Não se esqueça de ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos. Se você já se inscreveu e já deixou o seu like, Então, bora pro vídeo. puxa a vinheta. Francisco de Assis Pereira nasceu em 1958, em São Paulo, e cresceu em uma família humilde. Desde pequeno, ele era calado, introspectivo e observador. Não gostava de brincar com outras crianças e preferia passar horas sozinho, desenhando ou observando o movimento na rua. E, gente, amigos da infância contaram que ele parecia totalmente diferente. Era aquele tipo de criança que observava tudo, mas não falava nada. Quando falava, às vezes dizia coisas totalmente estranhas e sem emoção. E durante a adolescência, gente, ele começou a mostrar sinais de intolerância emocional. Gente, o Francisco ele evitava contato com os pais, ele tinha poucos amigos e ele se sentia muito rejeitado. E, gente, alguns especialistas afirmam que esses gatilhos emocionais que abriu porta para a mente dele psicopata, galera. Mas, galera, o mais curioso é que ninguém imaginava o que vinha pela frente. Para todos, ele era só um garoto quieto e reservado. Mas por dentro, gente, já começava a se formar uma mente criminosa. Quando adulto, Francisco se casou e conseguiu alguns empregos simples. Levava uma vida aparentemente normal. Trabalhava, cumprimentava vizinhos e se mantinha discreto. Mas um comportamento estranho sempre existiu. Ele passava muito tempo andando de patins no Parque da Ibirapuera, observando pessoas. E, galera, segundo relatos, ficava horas analisando o jeito que as mulheres andavam, falavam e reagiam. Gente, esse hobby inocente escondia algo muito mais sombrio. Psicólogos dizem que ele usava esses momentos para estudar o comportamento humano. Uma forma de entender como se aproximar, de como manipular e de como dominar. E, gente, ele parecia ser um cara muito legal, sorria, puxava conversa e parecia ser um cara muito educado. E é isso que torna essa história tão perturbadora. E ele sabia exatamente como parecer uma pessoa totalmente confiável. E, gente, foi no começo dos anos 90 que Francisco começou a colocar seus planos em prática. Ele frequentava o Parque Ibirapuera e outras áreas de São Paulo, com um objetivo em mente: encontrar suas vítimas. E o método dele era sempre o mesmo, galera. Ele sempre aproximava com simpatia e dizia trabalhar como fotógrafo ou um agente de publicidade. Ele oferecia às mulheres uma chance de virarem modelo. A abordagem era convincente. Ele falava com confiança, mostrava um sorriso tranquilo e até fingia falar de estúdios e agências. E muitas mulheres, gente, acreditavam. Porque, gente, afinal, ele nem parecia ser um cara tão perigoso assim. E após ele conquistar a confiança dessas mulheres, ele conseguia carregar essas meninas aí, pessoal, com o sonho de virar modelo, né? Um lugar mais reservado. E prometia lá tirar as fotos. Galera, só que aí, nesse momento, é que o terror começava, gente. E foi exatamente entre 1997 e 1998 que Francisco cometeu uma série de ataques brutais. Ele levava as vítimas até as áreas isoladas da Zona Sul de São Paulo, especialmente próximo à represa de Guarapiranga. Lá praticava abusos e cometia os assassinatos.
A polícia encontrou vários corpos com sinais de violência. As vítimas eram jovens entre 17 e 30 anos, todas com o mesmo perfil, mulheres bonitas, sonhadoras e que acreditavam na falsa promessa de uma carreira como modelo. As investigações mostraram que ele tinha uma forma metódica e fria de agir. Conversava, ria e no instante seguinte cometia os crimes como se não tivesse sentindo nada. E o mais assustador, pessoal, é que ele levava uma vida normal, ele cometia os crimes e ia trabalhar normalmente, ia para sua família lá normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E galera, ninguém desconfiava de nada. E gente, foi só quando uma das mulheres conseguiu escapar com vida que a verdade começou a aparecer. Essa vítima descreveu o agressor em detalhes e ajudou a criar o retrato falado que chocou o país. No total, 11 mulheres foram encontradas mortas e várias outras desapareceram. Entre as vítimas identificadas estavam Patrícia Gonçalves Marinho, Rosa Alves Neta, Elisângela Francisco da Silva e Selma Ferreira Queiroz. Todas foram abordadas de forma parecida. E galera, todas acreditavam que estava apenas participando de um ensaio. Francisco usava seu carisma e sua habilidade de observação para convencer qualquer uma de que ele era de confiança. Essas mulheres, galera, tinham sonhos, família, vidas inteiras pela frente. E por isso o caso mexeu tanto com o Brasil. Porque não era só um criminoso, galera. Era uma ameaça escondida em plena luz do dia. Depois do retrato falado, a polícia montou uma das maiores operações da época. Várias equipes começaram a vasculhar parques e áreas onde ele costumava aparecer. Galera, ele chegou a fugir de São Paulo e foi preso dias depois lá no Paraná, em uma oficina mecânica. Pessoal, quando ele foi capturado, ele começou a confessar vários crimes, com uma frieza impressionante. Durante o interrogatório, ele tentava justificar suas ações, dizendo que não conseguia controlar seus impulsos. Mas as autoridades perceberam logo, era um manipulador nato. Pessoal, em 1999, o julgamento aconteceu em São Paulo. Francisco de Assis Pereira foi condenado a 268 anos de prisão por homicídio, estupro e ocultação de cadáver. Mas como o Código Penal brasileiro limita o tempo de prisão, ele deve cumprir no máximo 30 anos. Isso gerou revolta em boa parte da população. E galera, mesmo na cadeia, ele se dizia um cara arrependido, mas também se contradizia o tempo todo. E até hoje, muitos acreditam que ele poderia ter feito mais vítima do que o número oficial. Psicólogos que estudaram o caso concluíram que o Francisco era um psicopata clássico, frio, manipulador e incapaz de sentir culpa. E ele sabia exatamente o que fazia, galera. Não era insanidade, era controle. Ele tinha prazer em enganar e dominar. O caso do maníaco do parque virou exemplo de estudo em faculdades de psicologia e criminologia, mostrando como uma mente perturbada pode se esconder atrás de um rosto amigável. E hoje, o Parque Ibirapuera é um lugar bonito, cheio de vida e movimento. Mas quem viveu, galera, aqueles anos nunca esqueceu o medo que tomou conta da cidade. A história do maníaco do parque, galera, deixa uma grande lição pra nós. O mal nem sempre tem cara de monstro. Às vezes, ele parece só uma pessoa simpática no meio da multidão. Se você lembra desse caso, pessoal, comenta aqui embaixo aqui no maníaco do parque. A gente vai saber que você viu esse vídeo até o final, pessoal. Gente, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal aqui, é só apertar o botãozinho aqui, valeu? E deixa o like também, galera, nesse vídeo aí para ajudar a gente a crescer aqui na plataforma. E não se esqueça de ativar o sininho para os próximos vídeos. Então, pessoal, muito obrigado, valeu. E ó, tem um recadinho para você aí. Lembre-se, o perigo pode estar onde a gente menos espera. Então, muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo, ó, fui!